Boa noite. Que bom que você veio, que bom que Cristo te trouxe aqui. Queria convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Teve gente que chegou cedo, né? Então já está mais descansado. Mas teve gente que chegou agora, ainda está com o coração meio acelerado. Queria convidar você a fechar os seus olhos, pedir para que Deus fale ao seu coração nessa noite, através dos cânticos, através da tua palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse tempo aqui que vamos ter. Somos gratos a Deus por esse privilégio que o Senhor nos dá, de juntos adorarmos ao Senhor, louvarmos o teu santo nome, com irmãos na fé, que muitos ainda não se conhecem, mas que fazem parte da família da fé, através do sangue do seu Filho Jesus. Obrigado por esse tempo aqui, ó Deus. Fale ao nosso coração, que seja um tempo oportuno, que possamos sair daqui mais cheios da tua presença. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Você que está com sua Bíblia aí ou com o seu celular, queria convidar você a abrir Salmo 126. Salmo 126. E você que encontrou, gostaria que você se colocasse de pé, para a gente juntos lermos esse capítulo. Salmo 126, eu vou ler o versículo 1, e aí vocês lêem o versículo 2. E aí, estamos chegando no final do ano, e se você não leu ainda um capítulo da Bíblia, hoje você vai ler. Vergonhoso, né? Se isso aconteceu com você. Então vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Pode sentar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eu tenho certeza que muitos de nós temos grandes coisas para agradecer ao Senhor. Creio que muitos de vocês têm um sorriso no rosto, por mais que os dias tenham sido difíceis. Mas eu creio que nós temos motivos para agradecer ao Senhor, a louvar ao Senhor, porque grandes coisas Ele fez por nós e através de nós. E eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e trazer à memória, pedir para que o Senhor te lembre dessas coisas que Ele tem feito. Talvez nós estamos tão na correria e nós apenas murmuramos e nos esquecemos de nos alegrar, de agradecer ao Senhor pelo aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Então nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e você agradecesse ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Enquanto nós estamos orando, eu já queria convidar a equipe de louvor para que pudesse se posicionar aqui na frente, para o próximo momento nosso.
Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. E nós somos gratos pelos feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas. É verdade que muitas vezes nós só lembramos de momentos difíceis ou queremos apenas lembrar daquelas situações grandiosas, mas todos os dias o Senhor tem nos abençoado e cuidado das nossas vidas. E nós somos gratos, ó Pai. Traga à nossa memória, Deus, essas coisas para que nós sejamos sempre um povo agradecido. Um povo que olha e vê quão bom o Senhor tem sido com o teu povo. Continue nos abençoando no decorrer desse culto. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Queria convidar você a ficar de pé. Salmo 150, o último versículo, né? É um convite aqui, vamos dizer, a louvor. E o Salmo 150, versículo 6, vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então você está respirando aí. Olha para o irmão que está do seu lado aí, ó. Tá cheirosinho, tá respirando. Então esse é um convite para que nós possamos louvar o Senhor nesse momento. Boa noite, gente. A gente queria, primeiro de tudo, agradecer a vocês aqui de Araras pelo convite, tanto de participar do culto, quanto nos dar a oportunidade de fazer louvor. E a gente gostaria de começar cantando uma canção que é a canção predominante da UPA, que a gente canta toda vez. E nós gostamos muito porque ela fala que, junto com a cruz de Cristo, quando Jesus se entregou na cruz, ele nos trouxe vida, o perdão dos nossos pecados e principalmente a redenção. E por causa dele é que hoje nós podemos estar vivos aqui o adorando. Vamos cantar? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Mais uma vez, vivo hoje. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou.
nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Eles vão continuar louvando, buscando a presença do Senhor, ansiando pelo Senhor e dizendo: Senhor, eu te quero, eu te busco, Senhor, revela-te a nós. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez, só com as olhos. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Gente, como falamos anteriormente, é por causa da cruz de Cristo que nós estamos aqui. Nós podemos estar aqui louvando Ele, adorando, entregando principalmente nossos corações quebrantados a Ele. Porque perto de Deus nós não somos nada, mas por o seu sacrifício, por amor a nós, é que Ele nos deu a dádiva da vida e de podermos estar aqui louvando. Então eu convido a vocês a se entregarem realmente aos pés da cruz, entregarem as mãos de Deus, porque tudo que temos, tudo que somos é por causa dele, por causa da cruz de Cristo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou
mente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida. E merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. A gente não era merecedor, Senhor, mas por tua graça, por tua bondade, o Senhor nos amou e nós podemos estar aqui hoje, unidos como igreja, Senhor, te adorando, te agradecendo por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós pedimos, Senhor, prepara os nossos corações para receber a palavra e que também o Senhor possa estar falando aos nossos corações através dela. Nos abençoe durante o decorrer desse culto e que o Senhor fale cada vez mais aos nossos corações, nos ensinando como viver de acordo com a tua vontade. Esse nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem se sentar. A gente vai passar a palavra para o pastor. Som. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito importante poder estar reunido com a igreja do Senhor para compartilhar sua palavra.
mas é muito alentador estar junto com jovens com tanta vivacidade, com tanta energia. Certamente nós vamos poder pregar aqui 2 horas que vocês nem vão piscar os olhos, né? Mas, para que os irmãos não fiquem assustados, eu gostaria de convidá-los ao texto da exposição dessa noite, que se encontra em Mateus, capítulo 28. Nós faremos a leitura de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar? Fechar os nossos olhos aí, nos desligar das nossas preocupações e nos voltar agora para a exposição da palavra do Senhor. Pai querido, nós estamos reunidos em Tua casa. A tarefa que nos foi legada de compartilhar e de assimilar as Escrituras certamente é uma tarefa prestimosa, que somente, ó Deus, com a ação do Teu Espírito, somente com o mover dEle no que diz respeito ao nosso coração, nós seremos capazes de apreender, de guardar e de assimilar tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Pedimos a Tua bênção sobre nós, pedimos o Teu fortalecimento, pedimos a Tua iluminação, pedimos a transformação que o Senhor pode gerar em nós, através do poder maravilhoso do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de introduzir a minha fala nessa noite com vocês, compartilhando um pedido de oração que eu recebi de alguns irmãos, através de alguns pastores aqui no Brasil, de alguns irmãos que estão na Romênia. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu vou apenas ler o pedido de oração. Eu acredito que a leitura por si só já será suficiente para o seu propósito, que é levar-nos a uma palavra de oração por estes. O pedido de oração é o seguinte: dos irmãos da Ucrânia. Queridos irmãos e irmãs, devido aos mísseis de precisão russos, o fornecimento de energia da Ucrânia foi afetado de tal forma que os desligamentos de emergência foram introduzidos desde quarta-feira, o que significa que existem municípios onde o sistema de energia ficou apenas por 2 ou 4 horas por dia, mas existem outros que ficam sem energia por 30 horas. Atualmente, essas interrupções de energia estão afetando aproximadamente 70% dos membros de nossa igreja, mas, infelizmente, esse número pode aumentar nos próximos dias. Pedimos o apoio de oração dos irmãos, porque estamos precisando muito. Enquanto nossa vida está se tornando cada vez mais difícil em muitas áreas. Isso significa não só que não podemos manter a luz acesa quando necessário, mas também que a geladeira derrete, que a comida estraga, que a bomba de circulação do aquecimento não funciona e faz frio em casa, que não podemos tirar água do poço com a bomba, não temos telefone nem computador e muitas outras coisas que nos lembram o quanto somos dependentes da eletricidade. Aqueles que podem tentar obter geradores, mas infelizmente esses também são muito caros, porque em tempos difíceis muitas pessoas querem ficar ricas,
nas costas do infortúnio de outras pessoas. Eles compram geradores e os revendem por um preço várias vezes maior. Quem tem gerador depende da gasolina ou do diesel, que podem ter ou não ter. Rogai por nós, porque enquanto o mundo livre está cada vez mais acostumado com a guerra e não se importa muito com isso, aqui as dificuldades e os desafios são maiores a cada dia. Acredito, meus queridos irmãos, que isso justifica, mais uma vez, nós nos dobrarmos em oração. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez por esses irmãos. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos com todo o conforto, com toda a tranquilidade, com toda a liberdade para compartilhar a Tua palavra. Mas esses irmãos que aqui se encontram carecem da ação graciosa do Senhor, movendo, ó Deus, providencialmente a favor deles. Que eles sejam aquecidos, alimentados, fortalecidos, animados, ó Deus, seja qual for a situação que eles enfrentam nesse momento, mas que nós, como igreja, possamos nos lembrar deles sempre, nas nossas orações e nas nossas ações, no que diz respeito à igreja do Senhor Jesus, para que sejamos a resposta das orações que fazemos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu sei que quando eu coloco para você um pedido de oração como esse, você pode se questionar, tentar entender o que você tem a ver com isso. E a resposta é: temos tudo a ver. Porque a partir da disposição do que nós encontramos nas Escrituras, nós, como Igreja de Cristo, fomos comissionados para sermos a resposta para uma geração decadente, para um mundo capengante, para uma série de realidades e mazelas que a humanidade enfrenta, inclusive as guerras. Todas as atrocidades, todos os momentos difíceis que a humanidade passou, a Igreja do Senhor Jesus foi uma ferramenta muito útil, o braço e a expressão da misericórdia de Deus. A palavra de alento, a palavra de conforto, a palavra de incentivo, aqueles que trouxeram esperança naquilo que falavam e naquilo que faziam. E expressamente, quando nós olhamos o texto de Mateus, nós precisamos nos lembrar destas coisas. O Senhor Jesus aqui já havia triunfado sobre a morte. Ele, que é o nosso Senhor e Salvador, está vivo, Ele vive, e porque Ele vive, nós também viveremos, e é razoável, verdadeiro e satisfatório este argumento. Ele continua sendo o mesmo Salvador maravilhoso, cheio de santidade, de bondade, de amor, perdoador de todos os nossos pecados pela sua graça soberana. E a resposta para aqueles que estão em conflito, que estão em guerra e que precisam se refugiar em algum lugar. Perceba, o que nós encontramos nesse texto é uma grande reivindicação, uma grande comissão e um grande conforto, conforme o comentarista bíblico William Hendriksen coloca sobre esta passagem. E o que necessariamente o Hendriksen quer dizer com esta grande reivindicação, essa grande comissão e esse grande conforto? A grande reivindicação que nós encontramos no texto é quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A grande comissão que nós encontramos é quando o texto diz: ide por todo o mundo e façais discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o grande conforto é a certeza da presença de Cristo com a igreja, porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido esta pregação pelo menos umas 300.000 vezes. Mas a pergunta que precisa ser feita por nós nessa noite é se esta pregação ou se a exposição desse texto já chegou no nosso coração, nas nossas entranhas,
de tal maneira que esta mensagem gere da nossa parte uma reação de obediência àquilo que o Senhor Jesus comissiona ou chama a sua igreja para ser e viver por todos os dias até a sua volta. Agora, entendamos a passagem no seu contexto. O que é que está necessariamente acontecendo aqui no contexto? Jesus havia se encontrado com alguns dos seus seguidores. A sua ressurreição já é um fato conhecido por alguns. E a partir desse, Jesus dá um recado aos seus discípulos. Jesus queria se encontrar com eles na Galileia. Há uma ideia de que Jesus convida estes para se encontrar ali em alguma planura, nas imediações da Galileia, longe da muvuca, da agitação da cidade. E certamente esse lugar onde Jesus vai se encontrar com os discípulos é um lugar familiar, um ponto de encontro já conhecido por eles. E o texto vai dizer que quando Jesus está se aproximando do momento do encontro, quando ele se aproxima do local, alguns veem o Senhor Jesus, os reconhecem Jesus, e eles adoram ao Senhor Jesus. Mas alguns, e aí já fazendo aqui a análise exegética do texto, que estão mais distantes, não conseguem ainda identificar a Cristo. Não significa que esses que duvidaram persistem com a sua incredulidade, mas que simplesmente após Jesus se aproximar do local do encontro, todos percebem, todos creem, todos adoram, todos estão propensos a ouvir o que é que Jesus tem a dizer para eles. Você imagina qual a expectativa do coração dos discípulos? Se alguém estivesse morto durante 3 dias e de repente ressuscita, conforme, no caso de Cristo, havia sido até pré-anunciado por ele. Você teria curiosidade de saber o que é que essa pessoa tem a dizer? Alguns vão dizer assim, claro, pastor, claro. Eu queria saber o que foi que a pessoa viu lá, do outro lado. Talvez essa expectativa pudesse estar presente, mas o texto não revela. O que o texto revela necessariamente é o que Jesus diz aos seus discípulos. E quando Jesus se aproxima dos seus discípulos, ele não está mais em uma postura de autorrestrição, como ele fez durante grande parte do seu ministério, quando ele agia com poder, com graça, com misericórdia, curando, restaurando, transformando a vida das pessoas e dizendo, olha, não falem sobre isso para muitas pessoas. Jesus já está numa fase aqui de autoproclamação, onde a sua mensagem já havia sido expressa, onde a cruz já havia sido dado efeito, onde ele já havia morrido pelos nossos pecados, onde o sacrifício perfeito já havia sido feito, e Jesus está agora voltando para os seus discípulos como ele havia prometido, porque ele haveria de passar por muito sofrimento, como ele mesmo já havia dito. Ele haveria de passar no coração da terra, a semelhança do sinal de Jonas que foi pedido, ou um sinal que foi pedido por diversas vezes, e ele disse, apenas o sinal de Jonas vos será dado. Jesus vence a morte, como nós venceremos nele. Jesus se apresenta aos seus discípulos. A presença de Cristo era algo maravilhoso, meus irmãos. A presença de Cristo fazia falta. A presença de Cristo era transformadora, a presença de Cristo era consoladora, confortadora. E ele aqui presente, com os seus, em uma perfeita reunião de celebração, de reencontro, Jesus então traz para nós esta grande reivindicação. O que é que significa ela? Meus queridos irmãos, significa que não existe nada, absolutamente nada no cosmos, no universo, que possa fugir da autoridade, do poder e da ação soberana de Cristo. Um teólogo chamado Abraham Kuyper, ele inclusive chega a dizer em um dos seus escritos o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu.
Então é tudo de Cristo, tudo vem dele, tudo deriva dele. É ele que de fato esteve ativo em todo o processo da criação, é ele que sustenta o mundo, é ele que governa o mundo. Não são esses que foram eleitos que governam o mundo. Esses que foram eleitos pensam que governam o mundo, mas quem estabelece o tempo, os limites, os domínios, as gerações, os limites de todas as coisas é o próprio Senhor Jesus, porque dele pertence todas as coisas e ele tem o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos. E esse que tem o poder chama eu e você e diz: ide por todo o mundo e façais discípulos de todas as nações. Diante da grande reivindicação, há uma grande comissão. E a pergunta que precisa ser feita para a igreja que já conhece esse texto é: o que necessariamente significa cumprir a grande comissão? Entenda, a construção gramatical desse texto nos coloca diante de uma constatação de que existe aqui uma ação imperativa nesse texto. E a ação imperativa é expressamente o fazei discípulos. Jesus não está dizendo assim: se nós queremos, se nós podemos, se nós vamos ter tempo suficiente para isso. Jesus está dizendo para a sua igreja, quem é a igreja de Cristo de fato, quem conhece a Cristo de fato, quem é seu discípulo de fato: vão agora e façam discípulos de todas as nações. Perceba o que é este vão e façam discípulos. Vão porque seu Senhor assim o ordenou, porque Ele prometeu comunicar a força indispensável, porque Ele é digno de homenagem, da fé, da obediência de todos os homens. Portanto, vão e façam. Agora, como que eu sei se de fato as pessoas que eu estou me encontrando, que eu estou indo e falando de Cristo, estão se tornando seus discípulos? A primeira realidade que precisa ficar clara é que só faz discípulos quem é discípulo. Quem não é discípulo não tem como fazer outros. Segundo aspecto é que só faz discípulo quem tem a disposição para a evangelização. Quem fala de Cristo para outras pessoas. Faz parte do plano de Deus que nós falemos do seu amor, que cantamos aqui nessa noite, que nós falemos da sua cruz, que nós falemos da sua morte, que nós falemos do seu sacrifício, da sua ressurreição, para toda a terra. Agora, quando se fala em fazer discípulo, é necessário que a igreja entenda que essa perspectiva que foi ensinada muitas vezes, de que quando nós nos convertemos, nós devemos nos isolar nos muros da igreja, está em confronto com o que a Escritura diz. Porque a ideia de fazer discípulos, meus queridos irmãos, é exatamente crer, confiar, vir à igreja, mas também ir a partir do chamamento que esse texto nos traz e voltar lá, falar para outras pessoas, para os nossos amigos, e voltar de novo com esses amigos e mandá-los novamente após terem sido amadurecidos, treinados e conscientizados da graça maravilhosa que há no Senhor Jesus. Eu digo isso porque muitos de nós, quando se converteram, a primeira coisa que os líderes falaram é: olha, agora que você é da igreja, você não pode mais ter amigos do mundo. Talvez você não tenha ouvido isso, que são uma geração muito nova. Mas a minha geração ouviu por diversas vezes de que quando a gente se convertia, a gente tinha que ter amigos na igreja. A gente não poderia ter amigos que fossem fora da igreja. Quem disse isto? O Senhor Jesus não nos disse que a gente deveria ser tirado do mundo. Pelo contrário, Ele nos livraria do mal, Ele nos santificaria com a verdade e Ele nos daria as chaves do reino para que nós pudéssemos, assim como Ele fez conosco, nos levar a conhecer e nos aproximar da sua verdade libertadora. Sim, a verdade de Cristo nos liberta de todas as mazelas da nossa vida. Agora, meus queridos, prestem bem atenção, porque pode haver aqui um equívoco a respeito do fazer discípulos.
Fazer discípulo ou discipular alguém não é simplesmente informar a mente desta pessoa. Não é conhecer os 5 pontos do calvinismo apenas. Não é saber o que a pergunta tal da Confissão de Fé do Westminster ou do Breve Catecismo ou Catecismo Maior diz sobre determinado assunto. Fazer discípulo não é simplesmente informar a mente. Fazer discípulo é também alcançar o coração, ganhar o coração de alguém, cativar o coração de alguém. Mas mais do que isso, fazer discípulos é tratar a mente, cativar o coração, mas mover a vontade desta pessoa para Deus. E isso a partir da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo que segue a igreja que anuncia. A igreja do Senhor Jesus precisa estar muito mais ativa, muito mais efetiva no que diz respeito a essa tarefa. E aqui, meus queridos, o texto mesmo nos dá 2 pistas bastante interessantes. Quando ele diz batizando-os e quando ele diz ensinando-os. Alguns vão dizer assim: olha aí, pastor, só precisa batizar e depois ensina. Vamos juntar a gente, vincular a igreja e depois começamos a ensinar. Se equivoca quem pensa dessa maneira, porque na realidade do contexto da igreja primitiva, toda pessoa antes de ser batizada, ela recebia uma determinada carga de instrução. A didaquê é uma prova disso, um documento antigo que trazia instrução para aqueles que eram novos na fé e que precisariam ser preparados para serem recebidos na igreja. Mas quando a pessoa era batizada, quando ela já tinha algum substrato, algum conhecimento, quando ela era introduzida na igreja, esse ensinamento não encerrava, esse ensinamento continuava por uma vida toda. E aí, nesse sentido, meus queridos, quando nós pensamos no discipulado ou no fazer discípulos de Cristo, significa que nós, quando evangelizamos alguém, e essa pessoa é alcançada pelo Evangelho da Salvação, é responsabilidade nossa conduzi-las à igreja, mas mais do que isso, é responsabilidade nossa introduzi-las na família da fé e caminhar com elas até Cristo voltar. Tem irmãos que são excelentes para evangelização, mas quando a pessoa se converte, chega na igreja e é batizada e é recebida, essa pessoa diz assim: já fiz o meu papel, já chegou, já deixei, e você agora que se vire. Não é assim que funciona. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com trazer alguém para próximo de si, é carregar alguém no coração, é sentir as dores de parto por alguém. Quem já teve a experiência aqui das dores de parto? Levantem uma de suas mãos. Muito bem, poucas pessoas, né? Poucas pessoas já tiveram essa experiência. Mas as dores de parto, elas anunciam o quê? E quem já teve a experiência de desmaiar na sala de parto, né? Que foi acompanhando a esposa e de repente não aguentou o banco, caiu. As dores de parto pré-anunciam o quê? A chegada. Alguém vai chegar na família e aí não tem mais jeito. A bolsa estourou, a contração já começa a mostrar que o momento é chegado. Então, quando nós sentimos as dores de parto por alguém que está prestes a nascer, a nossa vida precisa ser mudada, nossa rotina precisa ser mudada, nossa agenda precisa ser mudada. E aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A agenda de vocês contempla o espaço para a presença de novas pessoas que vão surgindo na igreja a partir da sua evangelização? Ou você é alguém que vem na igreja nos domingos, recebe a mensagem, fica segunda, terça e quarta tentando esquecer a mensagem, para que a sua consciência fique mais tranquila, e quando chega no domingo você recebe outra, e você faz o mesmo processo. Ou o seu estilo de vida mudou a partir de Cristo de tal maneira que vidas estão chegando a Ele através do seu testemunho, através da sua maneira de viver, através do amor de Cristo que é destilado e demonstrado a partir de você, através do seu compromisso de ensinar essas pessoas todos os mandamentos e todos os ensinamentos que Cristo ensinou e que você já aprendeu e que você precisa agora reproduzir e ensinar a outras pessoas. E aí deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Vocês se lembram de quais foram os ensinamentos de Jesus? Vocês amam a Cristo?
Amém? Vocês creem na cruz de Cristo? Amém? Cristo alcançou o coração de vocês? E o que foi que Cristo ensinou para vocês? Muito bem. Este é um mandamento preciosíssimo. Amem uns aos outros, testifiquem também, amem os seus inimigos, neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e siga-me. Todos os maravilhosos discursos de Cristo, as parábolas, tanto em A quanto em B, se inclui grandes porções de mandamentos, quer implícitos, quer explícitos, e todos esses ensinamentos estão presentes. Temos promessas, temos predições específicas, temos garantias. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Aquele que crê em mim, de modo algum terá sede. No mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante nós considerarmos isso, porque nós somos chamados e considerados a geração do Prozac. Sabe por quê? Porque nós somos a geração mais frouxa que já pisou sobre a terra. Porque a gente não sabe sofrer. A gente não sabe ser frustrado, a gente não sabe passar por um momento difícil, porque as facilidades foram dadas todas para nós. Os nossos pais fizeram mal quando fizeram isso conosco, e nós não sabemos mais ter enfrentamentos, e todas as coisas são motivos para nós cairmos numa profunda depressão. Olha o que o texto do Senhor vai dizer para nós: no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Mas outras lições sobre a cruz, lições sobre a hipocrisia, sobre a proclamação do Evangelho, sobre a oração, sobre a humildade, sobre a confiança, sobre o espírito de perdão, sobre a lei. O que nós aprendemos com o relato das suas curas, das suas viagens, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, todas estas coisas nós precisamos ensinar para as pessoas que estão próximas a nós. Mas o texto termina com um grande conforto. E aí eu gostaria de trazer para você uma pequena curiosidade. Você sabia que dos evangelistas, Mateus é o que mais se preocupa em demonstrar na construção do seu evangelho a presença de Cristo? Mateus começa falando sobre a presença de Cristo. Mateus continua falando sobre a presença de Cristo. E a última frase, o último versículo de Mateus fala sobre a presença de Cristo. Se não, vejamos. Abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 23. Veja o que é que ele diz. Mateus capítulo 1, verso 23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora vá lá para Mateus 18, verso 20. Mateus 18, verso 20 diz assim: porque onde eu estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja agora Mateus 28, verso 20. É o texto que nós estamos expondo nessa noite. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, será que Jesus disse assim? Ele falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Aí quando chegou no eis que estou convosco, ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias. Não, meus queridos. A perspectiva do texto é de alguém que está dizendo assim, lembrai-vos, tomem nota, prestem muita atenção, porque eu estarei com vocês todos os dias. Ninguém menos do que eu estarei com vocês para sempre, todos os dias, dia após dia. E quando vocês estiverem indo no meu poder, na autoridade que me foi dada, fazendo aquilo que eu estou designando que vocês façam, eu estarei com vocês. A presença de Cristo não é para quem quer ter uma experiência espiritualizante.
A presença de Cristo não é para alguém que quer se amostrar, não é para alguém que quer mostrar que é melhor ou maior do que os outros. A presença de Cristo é para quem quer fazer a sua vontade. E isso não tem idade, isso não tem denominação, aqui não tem localidade, regionalidade, aqui tem obediência. Se eu obedeço o que Cristo mandou, o que Ele ordenou que eu fizesse, Ele estará comigo. É no poder dEle que eu vou fazer, e é com a presença dEle que eu vou poder contar. Concluindo, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto da Grande Comissão, nós precisamos, como igreja, nos responsabilizar e nos posicionar frente a Ele. Mais uma vez, Jesus está se reencontrando com seus discípulos. Aqui é praticamente suas últimas palavras. Logo, após esse evento, na sequência que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, Ele vai instruir a sua igreja a permanecer em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Mas quando esta igreja recebesse este poder, eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria e até os confins da terra, conforme está lá em Atos capítulo 1, verso 8. E quando Jesus vai assunto aos céus, a igreja fica em Jerusalém. E a igreja fica em Jerusalém. E nós temos a impressão de que a grande comissão falhou, porque a igreja permanece em Jerusalém. Você sabe o que é que aconteceu em Jerusalém? Começa a haver a perseguição, e a partir do sofrimento, a igreja então ela é dispersa, e o grande chamamento do Senhor Jesus é cumprido. Meu desafio para você nessa noite é que você não espere o sofrimento e a perseguição para que você possa cumprir a missão que você recebeu da parte de Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui reunidos, agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder entender o chamamento do Senhor para as nossas vidas. Nós não temos absolutamente nada para sobrepor aquilo que o Senhor fala conosco nessa noite. Nós não podemos encontrar justificativas, desculpas para sermos omissos. Porque diante da constatação de que o Senhor ressuscitou, de que o Senhor vive, e de que a tua igreja foi comissionada a dar sequência à tua missão de salvação, de redenção sobre a terra. Sabendo nós que somos habilitados pelo poder do Senhor no Espírito Santo, e conscientes de que a meta, o objetivo, a missão que nós recebemos, ela é até os confins da terra, nós te suplicamos para que sejamos ousados a pregar o Evangelho pela vida e pela palavra, aonde quer que nós estejamos. Que em todos os lugares que o Senhor nos levar, nós possamos ser testemunhas da morte, da ressurreição, da redenção que há em Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra para os irmãos da música, por favor. Nossos músicos estão com a palavra nesse instante.
aqueles que conhecem, cante conosco. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Mais uma vez, cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Convido vocês a ficarem de pé mais uma vez. Vamos cantar a última canção, louvando, agradecendo a Deus e principalmente louvando pelo seu bendito nome, pela sua grandeza e ao Deus que é unicamente digno de receber nosso louvor e adoração. Canta nosso, tu és santo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de adoração.
Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Mais uma vez, tu és santo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro. Eu amo e louvo Surgiu, ao Rei que é digno. existiu, Eu amo, adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Bem, gente, pode se sentar. Palavra, Tom. Amém. Ia chamar aqui o Wesley. Lelão, aqui. Presbítero Wesley. Desde já queremos agradecer, né, a presença da igreja que eu amo muito. Né, para quem não sabe, em 2007, né, eu fui para Vila Rosália. Muitos aqui em 2007 não eram nem nascidos, né? Tem uns aí que peguei no colo, né? E hoje vendo tocar aqui na frente é uma alegria muito grande de ver que aprenderam o caminho, continuaram e estão firmes aí, né? Então desde já queria agradecer a igreja, Wesley, Deus abençoe. Obrigado. Para nós é uma alegria, né? Estar aqui. Essa ligação do Tom com a gente, né? Que vai ter a vida toda, ele, a Ana. Para nós é uma alegria de verdade. Esse convite que foi meio convite, meio oferecimento, convite. Porque nós entendemos que, como o pastor mesmo disse, né? Nós vivemos num mundo difícil, aonde nós precisamos pregar o evangelho, sermos bênção, mas também nós precisamos ser bênção dentro das nossas comunidades, da nossa igreja. Nós vivemos um tempo onde o isolamento, né? Às vezes de igrejas, vão afastando pessoas, a gente perde a oportunidade de conhecer novos irmãos, novas pessoas. Então, para nós é uma bênção, né? Estarmos aqui em Araras. Provavelmente em janeiro, fevereiro, vocês vão estar com a gente também num sábado. A gente está acertando aí, né, Tom? E vir essa igreja, né? A igreja de Araras, uma igreja
que eu acredito que há mais de 50 anos, né? Tá aí rompendo aqui na cidade de Araras. O tempo passa, eu estava me lembrando, né? Eu vim aqui com os meus pais, eu era muito novo, 4, 5 anos de idade, passei um tempo da minha vida aqui em Araras, né? Devido ao meu tio ter sido pastor dessa igreja há muitos e muito tempo. Tenho tio aqui em Araras, o Tom agora, nosso primo. E, enfim, Araras faz parte de Limeira e Limeira faz parte de Araras, né? Muitas histórias, muitos encontros. Para essa geração, talvez é o primeiro encontro que eles estão tendo com a Igreja Presbiteriana de Araras. Mas na nossa mocidade, na nossa UPA, vários encontros nós tivemos com a Igreja de Araras. E que essa amizade perpetue por muitos anos aí. E vamos rompendo firme aí, né? E o Tom é de casa, o Tom acho que o Tom é mais nosso do que os teus ainda, hein? Ó. A Laura que foi lá mas o Tom é mais nosso do que seus aí. Pastor Wilson, muito obrigado pela oportunidade, né? E que os jovens se comuniquem, troquem Instagram aí, os contatos, né? E boa. Beleza? Muito obrigado, viu, Tom? Vai Corinthians para lá, né? Gente, então nós vamos orar encerrando. E aqui no fundo nós vamos ter um lanche, né? Porque crente gosta de comer, né? Gosta, né? Então aqui atrás é espaçoso, mas se ficar meio apertado, né? A gente tem um espaço maior aqui nas laterais. Aproveite para conhecer novas pessoas, né? É um momento oportuno, né? Um momento bacana de você conhecer. Eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez. Nós vamos orar, encerrando esse momento, agradecendo ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, nos tornar praticantes da Tua palavra. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós possamos praticar, ó Deus, não nos enganando a nós mesmos, Deus. Cuide das nossas vidas. Cuide de cada pessoa aqui. Também nós já queremos agradecer pela presença do pessoal de Limeira. Que o Senhor os leve também em segurança, assim como o Senhor os trouxe. Abençoe também esse lanche, as mãos que prepararam. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas para servir no Teu reino, ó Deus. E que o Senhor continue nos levantando e incendiando o nosso coração para continuar pregando a Tua palavra. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos comer.